né, de ferramentas e bibliotecas dentro da ferramenta, tá? E o que também a gente pode observar nessa página que a gente está visualizando aqui, a gente verifica o quê? Que o NetBeans, né, ele é uma ferramenta multiplataforma, então ele pode rodar no Linux, no Mac, no Windows 32 bits, no Windows 64 bits, tá? Então, para cada equipamento, né, cada linguagem de sistema operacional tem ali a instalação correta do assistente de instalação. E o primeiro passo é realizar a instalação correta do JDK e do NetBeans, tá? Então, importante aí tá verificado essa situação aí. Agora que, só reforçando novamente, né, a instalação correta do NetBeans. Isso, exatamente. O Newton colocou uma pergunta aqui, tem que aceitar os termos de licença para fazer a instalação dos arquivos, tá? Então, aceita a licença, né, e aí baixar a versão. Em algumas máquinas, eu vi alguns alunos que eles pediram para fazer algumas atualizações. Por quê? Porque dentro do Windows tem as atualizações do pacote do framework, né? E aí a máquina de vocês precisam também estar atualizada, né? Então, qualquer coisa, entrem no menu Windows Update da máquina de vocês e verifiquem se todas as atualizações do Windows estão instaladas, tá? Uma observação também que precisa ser feita. Então, verifique as atualizações do Windows Sistema Operacional. Deixa eu fazer uma projeção aqui também, para continuar. Essas informações a gente viu na aula do dia 5/11, né? Que, no caso, a gente trabalhou os componentes de entrada e saída de dados. Então, logo após o download da ferramenta, né, a gente precisa criar o nosso projeto, tá? Então, como que a gente faz a criação do nosso projeto? Deixa eu ver só se está projetando aqui. Está projetando correto. Então, como que a gente faz a criação do projeto no NetBeans? Então, primeiro, depois da instalação, o NetBeans, vocês vão abrir o NetBeans, vocês vão clicar em arquivo, novo projeto, ou apertar o comando Ctrl Shift N, e aí vocês vão iniciar um novo projeto, tá? E daí vocês vão escolher sempre a categoria aplicativo Java, tá? Então Java, e daí dentro vocês escolhem aplicativo Java. Por quê? Ele até coloca aqui, ó, cria um novo aplicativo Java SE, né? Em um projeto IDE padrão. Então vamos construir o quê? Uma classe principal, né? Para desenvolver o nosso projeto. Tá? Então, vamos utilizar vários scripts, né, para construir a nossa IDE. Vamos construir, executar e depurar. Logo em seguida, quando a gente cria o nosso projeto, ele pede para fazer algumas identificações, tá? Primeiro, nome do projeto. No nosso exemplo aqui, eu coloquei como P underline principal, né? Projeto principal. Local de localização do projeto. Geralmente, o NetBeans ele escolhe um local tem um local específico que fica todos os projetos. Porém, entretanto, todavia, vocês podem escolher também uma outra pasta para localizar, né, para salvar o projeto de vocês. Então, fica a critério, tá? E daí, definir como projeto principal, e daí não estou criando ele como classe principal. E daí, logo após que a gente faz esses passos, a gente finaliza, tá? Depois que a gente finaliza o nosso projeto, né, precisamos o quê? Criar um formulário JFrame, né? Por quê? Porque estamos trabalhando com telas, né? Então, um frame, o que é um frame? Um frame, basicamente, é um formulário, né, em branco. Então, dentro desse meu novo projeto, eu clico com o botão auxiliar, né, do mouse, em novo, e aí escolho essa opção, formulário, né, frame. E aí, na sequência, né, o que a gente vai fazer? Escolher o local de armazenamento, né? Então, coloquei até um print aqui
para a gente não se perder, como que ficaria quando a gente cria esse novo formulário. Então, para esse novo formulário, eu estou utilizando ele como um nome de aula 1, tá? E ele é herdado, né, a partir do projeto P principal que a gente acabou de criar, tá? Então, nesse pacote não vai ter nenhum pacote ligado a ele, a gente deixa em branco. Depois que a gente finaliza, né, escolhe o local de armazenamento do frame também, a gente finaliza, tá? E daí chegamos a essa tela aqui do NetBeans, né? Então a gente criou o nosso frame, tá? Então na aula do dia 5/11, a gente explora também essas evoluções, né? De como cria a nossa tela. Mas é mais uma revisão do que a gente desenvolveu na nossa aula do dia 5/11, tá? Que eu estou só trazendo um pouco para cá, que ela faz correlação ao que a gente vai estudar hoje, né? O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar do estudo da variável. Tá? Então a gente vai trabalhar algumas conversões de variáveis, que é assunto trabalhado nas nossas aulas de linguagem de programação comercial, é um dos exercícios que eu pedi para vocês desenvolverem, estarem treinando, né? Porque basicamente, turma, o que é interessante aqui é vocês se ambientarem na plataforma de desenvolvimento, né? Então vocês tiveram aula de análise, né, de análise de sistema, então vocês aprenderam a identificar requisitos, né, classes, e também vocês tiveram a disciplina de lógica de programação, então vocês têm um pouco de introdução, né, fundamentação à lógica de programação. Na disciplina de programação comercial, é uma disciplina no qual a gente está conhecendo uma ferramenta, né, uma IDE, no qual a gente pode trabalhar nossas soluções, né, a partir da lógica de programação e da análise da problemática que a gente tem no nosso problema. Então, o NetBeans, né, os exercícios propostos são basicamente isso, para que a gente possa se ambientar uma ferramenta, né? Eu sei que muita gente aqui nunca desenvolveu, né? Está aprendendo agora, mas basicamente é para entender um pouco dessa imersão. Quando a gente cria o nosso frame, como a gente pode observar aqui na imagem, a gente tem algumas informações aqui, tá? Então, primeiro, o botão salvar, né? Então, assim, toda vida quando eu incluo alguma coisa ou excluo, clico no botão salvar, o meu projeto ele vai ser atualizado. E aí a gente também pode observar o que? Sobre as abas de código fonte e projeto. Então, o projeto eu sempre vou visualizar ele de forma visual, tá? E o código fonte já é o código, é o script, toda aquela codificação por trás, tá? Do lado visual. No botão execução do projeto é quando a gente vai executar o nosso projeto, testar, ver se deu certo as nossas implementações. Então, ele é identificado aqui nesse playzinho aqui verdinho, tá? Temos aqui alguns componentes que a gente consegue visualizar, por exemplo, aqui, ó, componentes. Então, aqui estamos desenvolvendo um componente que é um frame, né, uma tela. E também no lado direito temos os containers, né? Então, assim, basicamente, se eu estou desenvolvendo uma tela, aqui eu tenho todas as ferramentas que eu consigo trabalhar a minha tela, né? Então, eu consigo criar menus, botões, né? Label de informação, né? No caso, seria um campo de texto e tudo mais. Turma, para agora, tá? Era mais uma revisão que a gente viu na nossa aula do dia 5, que eu estou trazendo aqui para a gente hoje, para a gente conseguir desenvolver o proposto da nossa aula, tá? Então agora eu vou projetar o slide da nossa aula. Então hoje, né, o que a gente vai visualizar? Deixa eu ver se vocês estão visualizando o slide. Hoje a gente vai fazer o estudo, né? Os estudos de variável, tá? Professor, o que é um estudo de variável? E o que isso tem a ver com a nossa disciplina? Então, na outra aula, a gente aprendeu o quê? Caixa de diálogo,
né? E caixa de entrada de dados. Então, eu inseri uma informação e a minha programação aparecia a mensagem de diálogos, tá? Então, hoje a nossa aula é uma continuação da aula do dia 5/11, né? Então, assim, o que, que são variáveis, né? Variável é um local que a gente reserva para armazenar um valor, né, gerado por um programa qualquer. Então, por exemplo, sexo masculino e feminino, né? Então, isso seria uma variável para que eu possa armazenar informações de sexo masculino ou sexo feminino, né? Então, assim, esses locais, eles podem ser alterados durante a execução de um arquivo, né? Sim ou não. Podem sim ser alterados, tá? Então, o que, que a gente tem de informações sobre a variável, né? A variável, ela tem um nome, né? Então, assim, no Java, quando eu crio uma variável, por exemplo, nome do funcionário, esse é o nome da variável. Eu coloquei ela com tudo minúscula, né? Identifiquei ela como tudo minúsculo. Se no caso eu crio uma outra variável chamada nome underline do funcionário com N maiúsculo, essa variável ela vai ser diferente, tá? Então no Java, né, ele difere as variáveis de nome maiúsculo e minúsculo, tá? Então quando a gente está criando uma variável, ela tem que ser exatamente igual ao que a gente está criando, tá? Então, não sei se vocês lembram da aula de lógica de programação, de quando a gente criava uma variável. Então, aqui no Java, é as mesmas regras, né? O compilador Java difere letras maiúsculas e minúsculas. Tipo da variável. Então, uma variável ela pode ter um tipo, não é verdade? Então, que tipo de variável ela pode ter? A nossa variável ela pode armazenar 4 tipos de valores, tá? Ah, quais seriam esses? O primeiro é o booleano, né? Então, essa variável, ela é quando nossa informação ela vai ser verdadeiro ou falso, né? Então, se eu estou querendo armazenar informações, né, verdadeiro ou falso, a minha variável desse tipo, né, vai ser tipo booleano, tá? Então, quando eu estou declarando as variáveis na minha programação, né, e eu vejo que ela é verdadeira ou falsa, eu já declaro lá tipo booleano. Também temos tipos caractere, né? Caracteres são geralmente variáveis do tipo que são formados por letras, né? Ou um número ou um símbolo. Então, variáveis que têm esse armazenamento com essas informações são tipo caractere. Temos também um tipo inteiro, né? Que são os números inteiros. E temos o float double, que são os números reais. Então, de variáveis, né? Temos esse mundo, né, de variáveis, tá? E daí o que que hoje temos proposto para nossa aula, né? Aprender a converter as variáveis em Java, tá? Então, os formulários em Java, eles aceitam somente dados string. Então, a gente tem esse pequeno detalhe, né? Todas as informações que a gente entra em um formulário, os dados eles vão ser sempre em string. Então, assim, quando a gente vai fazer algum cálculo, a gente precisa converter esse dado que a gente está inserindo, tá? Por exemplo, eu vou inserir um dado, ele tipo string, ele tem que sair tipo inteiro. Então, a gente precisa fazer uma conversão, tá? E daí a gente vai analisar cada tipo de conversão, tá? Então, depois que a gente converte ele para tipo string novamente, ele vai ficar armazenado no nosso formulário. Então, vamos lá. Algumas regras e a gente vai fazer junto aqui como que faz essa conversão de variáveis, tá? Então, tipos de dados strings, né, para numéricos. Então, eu estou escrevendo valores tipo string e ele vai me retornar uma variável numérica, tá? Então, como que eu faço isso, professor? Como que eu vou converter? Inteiro, né? Quando eu vou converter números inteiros, observar aqui como que a gente faz a passagem de valor por parâmetro. Então, sempre colocar inteiro, né?
pace int. Então, o nome do campo, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma prática rapidinha, ponto get texto. Só isso. Essa informação, turma, ela vai ficar no botão que a gente vai configurar para fazer o cálculo. Tá? Então, por exemplo, esse nome do campo aqui é o nome do campo que a gente vai converter. Tá? Então, por isso que a gente precisa identificar essa variável. Também podemos fazer esse tipo de conversão para tipo float. Tá? Então, de string para float, como que eu faço, né, essa conversão? Mesma coisa, só muda aqui o tipo, vai ser float, pace float, né, o nome do campo, ponto get texto. Double, mesma coisa, né? Só muda o tipo do parâmetro de quando a gente está programando na codificação, tá? Então, só muda aqui double, pass double, nome do campo, ponto get texto. Eu vou mostrar uma prática e daí vai ficar mais fácil o entendimento do que a gente está falando aqui. Agora, quando a gente tem números numéricos, né, dados de tipo numéricos e precisamos transformar ele em tipo string, né, como que a gente faz essa conversão? Nome do campo, ponto set texto, então em string value of nome do campo, né, nome da variável, result. Pessoal, nome do campo vai ser o nome que vocês vão declarar no formulário de vocês, tá? No formulário. Então, quando eu for abrir aqui o NetBeans, vocês vão conseguir entender qual é esse tipo de nome do campo. E também a gente não pode esquecer dos operadores aritméticos, né? Então, no NetBeans é a mesma nomenclatura da linguagem de lógica de programação, não tem muita diferença, né? O compilador ele entende as mesmas informações. Então, quando a gente está querendo fazer soma, multiplicação, divisão, a gente consegue sim fazer, né, as operações matemáticas básicas na nossa programação, tá? Então, para somar, soma normalmente utilizando a variável, o símbolo mais, subtração menos, né? Duas variáveis, a gente pode conseguir fazer a subtração normalmente. Multiplicação, a gente pode utilizar o asterisco. Divisão, usa o divisor, né? O símbolo de divisão. Resto, a gente usa a porcentagem. Também conseguimos trabalhar operadores relacionais, então eu estou querendo fazer ali, ó, extrair alguma informação, números iguais a 10, também consigo trazer dados, né, a partir de operações relacionais, né, de operadores relacionais. Então, operadores igual, ele é representado por essa simbologia, igual, igual. Diferente, exclamação, igual. Menor, maior. Lembrando que o menor sempre vai ser igual a um 4, né? E o maior igual a um 7. Maior igual e menor igual. E os operadores lógicos, né? O e, o ou, o not, o shor, as condições, né? E os números binários. Eu não passei exemplos de operadores lógicos nas nossas aulas de linguagem comercial, mas aqui é mais para vocês ficarem sabendo dos operadores lógicos, né? Então, vamos para a nossa primeira atividade, tá? Então, no nosso ambiente virtual, lá tem uma atividade que a gente precisa fazer uma somatória de dois números, né? Então, o que a gente precisa fazer? Criar um frame, né? Então, aqui é um frame. E utilizamos aqui dois labels, né? Número 1, número 2 e aqui a resposta, né? Turma, quando eu falo de campo, seriam esses campos aqui que a gente vai estar trabalhando a conversão. Então, nome do campo vai ser esse campo aqui que a gente vai definir qual é o nome dele para conseguir fazer aquela passagem de valor por parâmetro, né? Então, o nome do campo que a gente vai identificar, ele vai ser essa parte aqui.
na programação, tá? Então, vamos entrar aqui na prática para ver como que seria. Deixa eu parar de projetar aqui e rodar o NetBeans. Só um minutinho enquanto projeta. Todo mundo está conseguindo visualizar, né? Acho que sim. Turma, nesse exercício 1, né, criei aqui um frame, tá? Adicionei essa imagem do IFRO. Eu uso tudo aqui das minhas palhetas, tá? Então, todas essas informações aqui eu peguei das minhas palhetas, tá? Então, por exemplo, aqui, número 1, eu estou usando um label de texto, tá? Aqui, ó. Número 1, só clico e arrasto, consigo criar um label de texto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa janela. Não tem zoom aqui. Para ver se poderia ficar um pouco maior aqui. Mas tudo bem. E aí tá. Nesses campos aqui de texto, que é onde a gente vai inserir a informação, eu estou trabalhando as caixas, né? Campo de texto. No caso seria aqui, ó. Tá? E depois que eu insiro o campo, né, de texto, eu preciso definir ele como uma variável. Por exemplo, o número 1 aqui, ele é uma variável, não é verdade? Então, dentro desse campo de texto, eu preciso definir ele como uma variável. Então, como que eu defino isso, professor? No mouse, a gente clica, botão auxiliar, alterar o nome da variável. Então, essa variável número 1, ela é o quê? Número 1, jtexto field, tá? Então, eu defini ela com esse valor. Eu defini esse nome porque eu usei o automático aqui, mas a gente pode colocar número 1 aqui, né? Número 1, ou assim que vocês acharem melhor. Faço a mesma coisa aqui no número 2, né? Uso um label de texto e uso um campo de texto. Defino também aqui o nome da minha variável. Aqui no caso ela já é diferente, é número 2, texto field 2, tá? E aí o que é a nossa proposta da nossa atividade, da atividade 1, né? Eu quero que a gente faça a soma, né? E aí apareça ele em tipo string, né? Então, coloco o valor no campo 1 e o valor no campo 2 e ele faz a soma. Então, professor, como que eu faço isso, tá? Deixa eu colocar aqui no slide que eu consigo visualizar melhor o código aqui. Esse slide eu acho que tem até no ambiente virtual. Então, depois que eu faço a minha tela, tá? Fiz minha telinha aqui, configurei meus botões, tá? É basicamente essas propriedades que a gente precisa fazer nos botões, tá? No botão calcular e no botão limpar. O botão limpar e sair a gente aprendeu na aula do dia 5, então para quem tem dúvida, vocês podem assistir a aula, mas eu vou também mostrar aqui como que faz a configuração desse botão, tá? Então, para a gente ver aqui, ó, int valor 1, então ele é tipo o número 1, né? Ele é tipo inteiro, e aí eu uso aquela conversão, né? Integer, passInt, jtext field, getText. Então, aqui ele vai transformar de inteiro, né, para string.
Mesma coisa para o valor 2. E aí o cálculo vai ser o quê? A soma do valor 1 e do valor 2. Vamos ver como que fica no NetBeans? Então, turma, o botão calcular aqui, a gente utiliza um botão, né? Tá vendo aqui no Lab o botão? É ele aqui que a gente está utilizando. E eu só mudei o nome aqui dele, né? Botão. Depois que a gente cria esse botão, a gente precisa fazer aquela configuração que está no slide. Então, primeiro de tudo, como que eu faço o botão calcular? Né? A gente precisa primeiro fazer a conversão. Né? Então, como que faz isso? Eu dou 2 cliques no botão calcular, vou dar 2 cliques. Ele já vai direto para onde eu vou ter que fazer a codificação. O botão, gente, para vocês verem, ele é uma ação, tá? Então, quando o usuário ele clica, o botão ele é uma ação do que é para fazer. Então, o que calcular vai fazer? Calcular, ele vai entender essas duas variáveis que a gente está colocando, né? E vai armazenar a variável resposta, tá? Então, o que é resposta? Resposta é a variável que a gente criou aqui, ó, resposta. Então, quando a gente clica em calcular, ele vai aparecer aqui a resposta. Eu até coloquei ele aqui, resposta.jfield. Então, vou dar 2 cliques aqui, calcular, resposta. Resposta é o quê? É número 1 mais número 2. Deixa eu depurar aqui meu projeto para a gente visualizar como que fica. Deixa eu compartilhar uma tela inteira. Turma, essa é a telinha que eu acabei de fazer no NetBeans. Vocês estão vendo aqui, ó? Acabei de executar meu projeto. Então, número 1 eu vou colocar 2 e número 2 eu vou colocar 3. Quando eu clico em calcular, aquele código que eu mostrei para vocês de conversão, ele me traz aqui a informação. Então, basicamente, o que é o calcular? Calcular é uma variável que eu criei, né? Que soma as duas variáveis de número 1 e número 2. E ela me retorna aqui. E aí eu também usei algumas configurações, que foi o botão limpar, né? Que ele limpa todas as informações, e o botão sair. Na aula passada, eu expliquei como que faz a configuração desses dois botões, mas eu vou dar 2 cliques aqui para vocês verem, tá? Então, eu só dou 2 cliques, ele vai direto para a minha codificação, tá? Ver se eu consigo dar um zoom aqui, não consigo. Então, para limpar, gente, é basicamente essa codificação, né? É número 1, número 2, set texto, ele faz o quê? Ele limpa a variável, né? Ele faz a limpeza, tá? E a mesma coisa é para o botão sair, né? Então, eu dou 2 cliques aqui no botão sair, ele vai direto para a ação. Configuração do botão sair, a gente só coloca System Exit 0, tá? Então, System Exit 0 é fechar a tela, tá? É um comando de fechar a tela. Turma, essa é uma das atividades que tem lá no Ava. E aí, para vocês treinarem, tem fazer conversão de string para float, tá? E de string para double. E aí eu vou pedir para vocês, né, executarem, treinarem a partir do que a gente observou aqui na nossa aula, tá? Uh, é um pouco complicado, né? Assim, quando a gente não tem a prática, né? Mas basicamente a gente só precisa inserir aqui essas ações dentro
do botão, né? Então, primeiramente, o que que eu fiz? Eu identifiquei as variáveis, tá? Então, eu identifiquei as variáveis, depois eu criei, fiz o script para fazer o cálculo, né? E aí ele me retornou o valor da minha variável, tá? Então eu fiz aqui todo o meu frame, fiz a minha arte e logo na sequência eu identifiquei as minhas variáveis e fiz a minha ação, né, a partir do botão calcular. E o botão calcular me retornava a resposta no campo resposta. Turma, vou pedir para vocês fazerem os outros exemplos em casa, tá? Também vou comentar para vocês, tem muita coisa na internet, tá? Então, eu compartilhei algumas videoaulas que tem no YouTube de um professor do Instituto. Ele traz exemplos muito bons, né, de programação usando o NetBeans, usando essa ferramenta, né? Ah, ele traz mais exemplos. E no mais, para isso é hoje que eu tenho para vocês, né? Vou pedir para que vocês testem na casa de vocês esse teste, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no fórum, no Ava, né? Ou mandar mensagem direto no chat de mensagem do Ava, tá? E é isso, a nossa aula que a gente preparou hoje sobre conversão de variável. Vou pedir para quem não conseguiu acompanhar a instalação, assistem a aula do dia 5/11, que está lá no Ava, que explica bem direitinho a instalação e tudo mais, como que cria o frame, o formulário. Mas eu trouxe uma revisão para a gente não ficar perdido no conteúdo. No mais, turma, é isso. Queria agradecer a participação de todos. Não sei se tem alguma dúvida, tá? Então, vamos treinando, vamos vendo os vídeos que tem lá no Ava, que dá para executar sim. Só fico que vocês indiquem com a instalação a ferramenta, tá? Que vocês instalem a ferramenta correta com o JDK. Então, se vocês. Eu tô vendo que o João tá me falando que ele é aluno novo. Então, João, preciso que você rode o NetBeans com o JDK certo, tá? Então, coloquei aqui o link para você fazer o download certo da ferramenta, tá? No mais, turma, é isso, tá? Agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento. Oi, boa noite para todos. Estão me ouvindo? Perfeito e claro. Se tiverem dúvida, pessoal, aproveitem aí para perguntar, não saiam da aula com as dúvidas, para vocês conseguirem concluir as atividades lá no AVA e garantir o certificado. Vamos esclarecer as dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? No mais, só quero agradecer também a todos e lembrar que nós temos até o dia 10 para concluir as atividades. Os cheques lá no AVA é basicamente um treino. Se vocês estão treinando, vocês estão fazendo aqui as atividades, vocês vão conseguir fazer tranquilo os cheques de aprendizagem que tem lá no AVA, tá? Então, tá tranquilo vocês fazerem e vocês conseguirem o certificado que vai ser muito importante aí para o desenvolvimento profissional de vocês. Sem dúvida. Aí, como está gravando a aula, também vou disponibilizar lá no AVA depois a aula, o link. Turma, muito obrigado. Obrigado também, professora, pelo espaço. Mas no mais, hoje é isso. Muito obrigado, gratidão e vamos estudar. Vamos lá.